Tropa, acabei de achar esse jogo aqui, ó, top demais. Arqueiro. Nele você vai passando por fases, ó. Vou jogar aqui uma vez pra vocês verem como é que é, pra ter uma noção. Aqui, ó, você começa com tanto de vida, aí você seleciona a sua habilidade inicial. Tem as flechas laterais, melhora de HP, que vai dar mais vida ainda, e tiro penetrante, que você vai atingir o inimigo e a flecha vai continuar. Eu vou colocar aqui o penetrante, porque tô com 1240 de vida. Ó, rapidão, ó. O nível 1 vai aumentando bastante aí, ó. Aí depois dá pra você melhorar suas armaduras, fica bem da hora mesmo. Aí você vai aqui, ó. Aí aqui, ó, você dá pause aqui em cima. Aí mostra suas habilidades que você tem. Ó, só tem um tiro penetrante só. Bora lá. Ó, tem um tiro critical também, que é direto na cabeça. Olha lá, ó, 500. Ah, selecionou outra habilidade já. Acho que conforme você vai. Deixa eu upar aqui. Inteligente. É, conforme você vai ficando mais inteligente, você vai subir no seu nível dessa barrinha amarela aqui em cima aqui. Ó, vamos lá. Aí você tem que ir dizendo dos ataques dele, pra você não perder vida. É tipo, é sobrevivência, tá ligado? Aí tem coisa que é bem boa aqui, que é o tiro, con tiro contínuo, esse daqui é o anjo da guarda. Aí melhora de ataque, só que é pouco, e tem cura. Vou curar aqui pra ficar bem. Aí esse daqui é o... Aí vai aumentando o dano e os inimigos, tá ligado? Tem hora que fica absurdo. Vamos ver se deixa eu ir pra cá só. Aí você tem que ir desviando aqui, ó, rapidão, ó. Desvia os ataques dele. Olha lá, outra habilidade, ó. Aí cada vez que você vai aumentando o seu level, você vai. Você vai pegando uma nova habilidade. Invencível. Isso daqui não é muito bom. Vamos na melhorar de ataque então. Aqui, deixa eu só acabar esse round aqui só. Aí eu mostro pra vocês de novo como é que faz pra você ver suas habilidades. Aqui vem pra baixo. Aqui, ó. Clicou no pause. Tiro perfurante. Inteligente e mais ataque. Aí aqui, ó, você move aqui, ó, tá vendo isso daqui, ó, esse analógico? Aí você vai movendo com ele aqui, ó. Bem fácil. Não é tão difícil de você aprender rápido, não. É rapidão, coisa básica. Aqui, ó. Aí você tem que ficar evitando de perder vida pra você sobreviver bastante, tá ligado? Aqui, ó. Você destrói ele rapidão aqui. Aqui, ó. Rapidão, ele libera a vida aqui pra tu, ó. Olha lá, upou de novo, ó, nível 4 lá. Aí você tem o ricochete, que você atira a flecha. E o cata o inimigo, aí vai em outro. O toque envenenado, que você vai. Você atira numa flecha, aí fica envenenado durante um tempo. E a velocidade do ataque. Vou nesse daqui do toque envenenado, que é bastante bom. Esse daqui é o chefe, coisa básica. É bom sempre você ficar se movendo aqui, ó. Às vezes é bom ficar parado também, mas é bom você ficar se movendo. Desviando deles, tá ligado? Porque conforme você vai. Você encosta neles, aí eles dão dano. Olha, como o meu ataque é muito lento, ó, acaba não catando de longe. Aí eu tenho que chegar bem perto mesmo pra. Aqui, eu vou aproveitar isso daqui, ó. Aí como o meu ataque é lento, ele acaba dando um delayzinho.
Ó, tiro crítico aí, ó. Eita. Ó. Eu vou perder 248 de vida, mas eu vou adquirir a habilidade chutando na água. Vou rejeitar. Não quero perder. Eita, nós. Aí você vai aqui, ó. Vai destruindo. Ai, ai. Boa. Destruiu um arqueiro, que esses arqueiros aí são bons. O menino é bom pra jogar, pela movimentação, hein. Eita. Olha lá, ó. Mais habilidade, ó. Coração forte, melhorar seu HP ou flechas diagonal. Vou melhorar o HP. Vai subir e vai regenerar minha vida também. Ó. Já vou matar. Esse amarelinho aqui, ó. Conforme você vai matando ele. Ok, eu vou te matar ele, ó. Lá aparece mais desse branquinho aí. É bem daorinho o jogo. Eu tô. Achei ele. Eita, nós. Eu baixei ele, já fiquei viciado já nele. Eu falei, mano, por que não trazer um vídeo pro canal, né? Desse jogo aqui. Topzera. Ai, caramba, ai, morreu. Boa. Aqui, ó. Hamley corte. Vai por baixo, vira aqui, sobe aqui. Bem bom esse jogo aqui mesmo. Aí você vem aqui, ó, fica reto, ó. Olha o tiro perfurante, como é que vai. Ele atravessa o carinha. Olha lá, ó. O melhor de bênção. Coração forte e cura. Acho que eu vou curar. Lá vai pro 1, 2, 3, 4. De vida. Eita, nós. Ai, ai. Vou ter que focar mais nos arqueiros. Os arqueiros que é. Ai, caramba. Ai. Ah, agora eu vou focar agora. Dou um tiro em um, dou um tiro em outro. E vou arregaçando, filho. Pode dar mole aqui não. Arregacei um já. Mas já arregacei já os dois já. É, viu? Subi de nível. Multitiro, ó. 2 tiros seguidos. A ira é quando você tá com pouca vida e o dano aumenta. É pique o Hayato no Free Fire. Mas eu vou de multitiro aqui, né? Bora lá. Eita, mas ó. Derrotei um. Deixa eu passar aqui pro meio que é mais fácil. Aí consegui. Eita, nós. Olha o tanto de carinha aqui, ó. Tem que ir amassando aqui, tropa. Você vê se movimentando aqui, ó. Movimentação pro play. Ó, aqui, ó. Já era. Só toma cuidado pra não perder vida. Bora lá, ó. Ó, esses carinha. Esses morceguinhos aqui, tá ligado? É chato pra caramba, mano. Olha lá, ó. Eles ficam seguindo o tempo todo. Ó. Aí, agora matou. Vou ter que destruir isso daqui. Ó, subir de nível, ó. Mestre Critical. Só dá. A maioria de dano vai ser aumentado. Vai ser critical, tá ligado? Eu tiro na cabeça também. Olha lá, de 720. Tá tirando 300, ó. O dano normal dele. Essa barrigação dele aqui, ó. Aí, ó, pra mostrar aqui pra vocês a minha habilidade, ó. Só lembrando só. Tiro perfurante, inteligente, mais ataque, tiro envenenado, aumento de vida, é, tiro seguido e critical. Matei. Bora girar a roleta da sorte aqui, né? Esse daí não sei quebrar quem ainda não, esse negocinho amarelo aí, ó. Bora lá.
Eita, nós, o tanto. Você tem que destruir o mais rápido possível pra ficar mais fácil pra você. Ó, destruí um já. Vai ficar mais fácil pra mim, ó. Só tem esse daqui só. Eu vou dividindo aqui, ó. Deixa eu ver. Melhora de ataque, melhora de velocidade do ataque. Vou precisar desse, o do meio. Que aí vai tirar bem mais rápido, ó. Olha lá, ó. Aqui, ó. Papum. Olha lá, rapidão, ó. Muito rápido. Só dá critical também, só. A maioria. Bora lá. Eita, doido. É rapidão pra derrotar esses daqui que fica parado, tá ligado? Ó, esse daqui que é chato, ó. Fica se movendo muito rápido. Olha os morcegos de novo, ó. Se moveu aqui, ó, já era. Não tem como. Olha lá, rapidão, ó. Nível 8 já. Esse anjo é bom. Ó, eu vou curar porque minha vida ela tá com pouca. Aí eu vou curar aqui pra ficar mais forte. Eita, nós. Ó, rapidão, já derrotei um. Eita, ai. Boa. Saí aqui, escapei. Você tem que sair desviando de tudo, mano. De tudo, senão fica difícil pra tu. Ó, esse daqui é fácil, esse daqui é fácil, ó. Esse daqui é só coisa básica. Aqui, ó. Derrotei um já. Se moveu, ó. Já era. Selecionar uma habilidade. Raio, melhora de HP. Acho que eu vou melhorar meu HP. Quanto mais vida, melhor, mano. Ó, daqui é só você ficar parado, só rapidão, ó. Nem perde tanta vida assim. Ó, rapidão, ó. Coisa básica. Já era, meu parceiro. Ó, tô no nível 28 da porta e nível 9 de habilidade. Derrotar esses bichinhos aqui, que é mais fácil. Eles ficam paradão. Não, daqui não, pô. O baú ali, pessoal, você tem que deixar por último, que ele fica paradão ali, não dá dano, não faz nada. Olha lá, rapidão, ó. Os esqueletinhos aqui, ó. Já era. Eita, nós tem que ver agora, hein. Eita, 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 eita. Eita, pela movimentação, menino é bom, hein. Ó, menino é bom. Opa! Eita, eita, eita. Agora tomei bastante agora. Eita, bexiga. Bom você ter tempo e arregaçar ele, mano. Se você não... E fugir dele também, filho. Senão já era. Ó, se eu morrer agora, já era. Ai, quase. Ah, já era, meu parceiro. Ó, recuperei minha vida também. Espero que eu pegue mais vida agora, porque eu tô com pouco, 700 e pouco só. Aí, ó. Bora. Opa! Ah, faltou um pouquinho. Faltou. Só ir rapidão aqui, ó. Sem perder muita vida. Aqui, ó. Pergaminho armadura 1. Ai. Derrotei um. Vou ter que derrotar esse daqui da ponta aqui, ó. O primeiro. Deixa eu ver. Aí consegui já, ó. Nesse delayzinho aí, ó. Ele deu mole, ó. Cara, não tá pegando não. Aí, agora sim, ó. Vamos tentar pegar o de cura. Ah, de cura não tem. Vou pegar tiro na cabeça pra matar mais rápido. Ó, o que eu falei desses morceguinhos aí, ó. Essa fase aí é chata, ó. Olha lá. Eita, bexiga. É só capa, filho. Só capa. Ó, tem que dar um tempo pra você ganhar. Tem que desviar pra você ganhar seu tempo, tá ligado? Ó, matou um aqui.
Mas já era, já. Não tem como mais, não. Oxe, tem outro ainda. Ih, já era. Tô com 221 de vida, pô, é difícil ganhar. Eita, nós voltando de flecha agora vindo. Ó, o bicho vindo, moço. Tem que agora ir desviando agora. Eita, doido. Sai fora. Ai, ai. Vou pagar só 30 aqui pra ver, ó. 30 moedinha. 30 diamante. Gema. Aqui, ó. Tudo atrás daqui já. Esse já aqui, ó. É da hora, pessoal. Da hora. Se for jogar isso, você vai gostar. Eu tenho certeza. Melhoras de HP. Melhoras de HP, que vai subir meu HP e ainda vai recuperar um pouquinho ainda. Eita, 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 eita. Aqui, consegui um. Aí, eliminei esse daqui, já fica tudo mais fácil já, ó. Aí sai pro lado, pro outro, ó. Aí sai dividindo, ó. Matei um. Matei outro. Simples, rápido e fácil. Olha lá, ó. Chato demais, mano, esses bichos. É, dá um pouquinho de dano que já sai já, ó. Olha lá. Senão já era. Boa, consegui um. Level máximo aí, ó. Vamos colocar esse coração forte aqui. Você recebe mais HP ao ser curado do que antes. Eu acho que não tem como mais eu subir de nível, não. Matei um. Esses esqueletinhos aqui é rapidão de matar. Aqui, ó. Ó, só você ganhar tempo, ó. Ganhou o tempo, já era. Matou, já era, meu parceiro. Aqui, ó. Tiro na cabeça, rapidão, ó. Só você desviar, ó. Desviou. Rapidinho. A sorte que ele vai me dar vida, eu acho, ó. Ah, me deu bastante vida ainda. Tá com 54 só. Eita. Vai desviar. Opa. Daqui dá muito dano. Ah, só desviando aqui, ó. Deu tempo, meu parceiro. Já era. Aqui, vem pra baixo. Ai, quase. Ó. Já era, perdeu. Bora aqui, ó. Acho que daqui é meu recorde já. Falar bem da hora isso daqui, esse jogo aqui, ó, bem da hora. Já vai dar 20 minutos de vídeo já. Ó, tudo na cabeça. Vou até colocar um pouco, acelerar um pouco o vídeo, colocar uma música também pra não ficar muito rápido. Opa, pra não ficar muito lento. Acabou. Mas é isso, pra mostrar mesmo, ó. Tô no nível 7. Deu ter 50% dos caras. Ah, aqui, tropa, aqui, ó. Dá pra você vir aqui, ó. Ó.
Você upar seu arco, aí atualiza aqui, ó, 200 de ouro. E o anel também, esse anel eu ganhei aqui, ó. Esse anel eu ganhei bem aqui, ó. A loja grátis. Na hora que você vem aqui, você... Aí você compra um baúzinho. Vou comprar esse baú obsidiano aqui pra ver qual que dá. O anel de touro. Deve ser bom, menino é bom. Vamos equipar ele pra ver. Ó. Ele faz o que ele? Não dá mais nada. Vamos ver. É, mas é isso, né, tropa? Aqui, ó, tem esse... Pra você upar também. Ó, tem um level do coração, força. O poder recuperar. Bastante coisa aí, ó. Inspirar, suba de nível para restaurar HP mais 100. Eu acho que provavelmente é... Conforme você vai subindo de nível, ele vai te dando 100 de HP. E daí vai ser bom. Aí você pega a sua recompensa aqui, ó. Aí tem bastante coisa aqui ó, pra você cumprir. Fechou? Esse vídeo aqui foi mais pra mostrar mesmo pra vocês. Como é que é, daorinha, ó. Pacote diário. Ah tá, já tô no pacote diário já. Mas pra mostrar pra vocês mesmo, vou deixar o nome do jogo aí na descrição. Eu acho que dá pra Android e iOS, que é iPhone, né? Fechou? Tamo junto.